Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida. Te louvamos, ó Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Suplicamos pela igreja. Abençoa, ó Deus, os nossos irmãos, crianças, jovens, adultos. Toma em tuas santas mãos cada família, abençoa os lares, Pai. Abençoa os teus servos, abençoa os ministros da tua igreja. Guarda, Senhor, cada vida, os nossos ouvintes, os nossos ajudadores. Ó Senhor, manifesta o teu poder, dá graça e vitória aos teus servos. Pai bendito, Senhor do céu e da terra, nos dá graça, nos livra do mal, nos perdoa toda ofensa, nos dá, Senhor, alegria de servir, nos concede, ó Deus, a graça para viver na tua presença em comunhão contigo e com os teus servos. Pai amoroso e bondoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo desde o início do nosso trabalho foi este e nos mantemos. Deus tem nos dado a graça para nos manter no princípio, o princípio da fidelidade, o princípio do serviço, da prestação de serviço ao Senhor e ao seu povo. Sinto-me feliz em fazer isto, sinto-me abençoado e sobremaneira honrado, até porque somente o Senhor escolhe a gente. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor e o nosso texto hoje é o Salmo 121, todo o Salmo, 8 versículos. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Louvado seja o nosso Deus. Querido Deus, lemos a tua palavra, suplicamos pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos. Abençoa os que estão sempre conosco e abençoa, meus senhores, que terão contato com as nossas publicações. Guarda, meu Senhor, cada vida, recompensa com a bênção dos céus aos nossos ajudadores e intercessores. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja o bendito nome do Senhor. Meus queridos irmãos, através da Bíblia Sagrada, nós temos muitas e preciosas informações do tempo, das nações, das culturas, da compreensão religiosa dos povos, dos valores culturais, sociais. A Bíblia é um livro glorioso, porque fala da glória de Deus. E é um livro histórico, porque fala de todos os defeitos, necessidades e atividades do homem. É uma maravilha. Eu sempre aconselhei, nos muitos anos de trabalho com o povo de Deus,
nos muitos anos, nessas mais de 3 décadas de rádio, no meu trabalho com capelania empresarial, na capelania educacional, classes lotadas, alunos de todos os níveis, não no nível cultural, porque eles estão ali geralmente a mesma série, a mesma idade, a idade parecida, mas um é filho de pessoas com mais condição, os pais têm capacidade e habilidade de ensinar se for necessário, e outros não teria de forma alguma. Então, a desnível, mesmo sendo o mesmo nível em termos de ano escolar, mas há desnível em termos de vivência, de aprendizado, de sociabilidade. E no meu trabalho com capelania educacional, com capelania empresarial, meu trabalho pastoral, meu trabalho como professor, sempre orientei as pessoas a buscar a Bíblia, ler a Bíblia, porque é uma fonte de informação, além de ser a fonte da revelação. O Salmo 121, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aqui existe algumas vertentes, mas vamos frisar pelo menos duas. Eleva os meus olhos para os montes. A terra de Israel, onde ele era um integrante do povo hebreu, é uma terra de montes. A cidade de Jerusalém e arredores tem o Monte Caveira, o Calvário, o Monte das Oliveiras, o Monte Sião, muitos montes. É uma terra de montes, de montanhas. Então, o Salmo fixa ali: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O seu sentimento, o seu pensamento, a sua poesia pode ser literal, olhando para os montes reais, os montes literais, os montes visíveis na sua própria terra. E tem o lado subjetivo desta expressão, que é aquela cultura, aquela compreensão que os deuses entre os gregos, entre os romanos, os religiosos, no seu entendimento pagão, os deuses moravam nas montanhas. É por isto que tem a história dos deuses do Olimpo. Os deuses moravam nas montanhas. E esta ideia, ela é tão generalizada que a Bíblia admite que Deus está no seu santo monte. A diferença é esta. Onde é o monte de Deus? O monte de Deus é os céus. Deus está no seu santo monte, enquanto o monte dos ídolos era a montanha mesmo. Este costume dos religiosos, dos líderes, fazerem nas montanhas, nos altos, nos picos, colocar ali cruzes, cruzeiros e estátuas, esse costume não tem coisíssima nenhuma, nem com a Igreja de Jesus, nem com a Bíblia Sagrada, nem com o cristianismo. Isso é costume pagão e mesquinho. Os deuses nas montanhas, os deuses nos montes. Teve situações que botaram os deuses um de um lado e outro do outro, virando assim, como se fosse aquela ideia que Deus transmitiu a Moisés para fazer os 2 querubins cobrindo a arca. E os idólatras fizeram essas imagens gigantescas, com 100 e tantos metros de altura, como se estivesse olhando e abençoando a cidade. Nem faz uma coisa nem outra. Não olha porque não tem vida e não abençoa porque não vale nada. Mas é um conceito. E o salmista, como servo de Deus, que tinha
a possibilidade de estar se referindo à sua própria cidade, ou se referindo à montanha de Deus, o monte de Deus, o monte invisível, o monte santo, eles elevam os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, mas ele mesmo responde, porque não existe ignorância nos servos de Deus em relação a Deus, a sua bondade e o seu poder. Então ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu duvido, os gregos não tinham jamais condição de confessar isto, porque um deles fez o céu, o outro fez a terra, os dois brigaram enquanto estava, e apareceu o caos e não sei o quê, mil e uma mentira, mil e um horror, porque não tem a graça, não tem Deus, não tem revelação e não quer. Os romanos não tinham esta cultura. O meu Senhor, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque não tinha essa noção, não tinha esta verdade, não tinha e não tem. Os egípcios do mesmo jeito, os chineses, japoneses, indianos, ninguém tem. Só quem tinha esta revelação, só quem tem esta revelação é Israel e, através de Israel, a igreja de Jesus. Os que usaram a Bíblia como regra de fé, os que jogaram a Bíblia no porão e foram se prostituir com os ídolos e com as mulheres e com os homens e fazer miséria e matar e roubar e se apropriar de bens alheios, confiscar os bens dos outros, como a religião fez, a religião romana, meretriz do império, fez tudo isto. Então não tinha como nenhum pontífice dizer o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, porque eles não têm a palavra de Deus, não acredita, usa por usar e hoje para enganar. No versículo 3, o salmista diz, não deixará vacilar o teu pé. Quem tem essa confiança, quem olha para o monte de Deus, quem olha para o Deus das montanhas, quem olha para o Senhor, que está entronizado entre os querubins, quem olha, quem busca a presença e a orientação do Senhor que fez os céus e a terra, não vacila. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não dorme, não tosquenejará. Tosquenejar é aquele cochilo rápido que alguém é surpreendido. Eu, quando era pequeno, tinha uma senhora na nossa região e ela se pabulava de ser uma pessoa muito esperta, dominando o sono e tal. Aí o marido adoeceu e naquele tempo, quem tinha mais um pouquinho de recursos comprava uma lâmpada a gás e iluminava a casa. A maioria absoluta das famílias tinha lamparinas feitas de barro, feitas de flan, de alumínio, algumas de vidro. Tinha todo tipo de lamparinas para a iluminação residencial. E ela estava, o marido muito enfermo, muito doente, e ela estava ali, enquanto alguém tentava dar um alimento, um pouquinho de água para ele, ela segurando uma lamparina, aí ela caiu e a lamparina também, porque ela tosquenejou, estava em pé, com a finalidade de ajudar quem estava alimentando o seu esposo doente. Uma pessoa da família ali, e ela que se pabulava acordava cedo, que tinha controle sobre o sono, ela caiu e derrubou o candeeiro, como dizia o homem da música. Porque tosquenejou, estava em pé e dormiu em pé. Dormiu em pé. O salmista diz, aquele que te guarda não dorme,
não tosqueneja, não cochila, não dorme, não tosquenejará, não dormirá. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o que guarda Israel. O mundo todo odeia Israel. É simples demais para entender. Se o mundo abomina Deus, claro que tinha que abominar judeus. Judeus é o povo que proclamou Deus para o mundo inteiro. Judeus proclamou Deus para o mundo inteiro. Não sei, não vou chutando aqui. Na rota do sal, na rota do trigo, na rota da cevada, na rota do gado, na rota do camelo, na rota da seda. Judeu proclamou Deus em todas as rotas da vida. Em todas as rotas. Imagina Israel, no tempo do rei Salomão, há 3.000 anos aproximadamente, Israel criar uma colônia no que hoje é a Espanha, para dali negociar. Era dali que saía navios carregados. Israel não é um povo do mar, mas Salomão era um homem de visão. E através dos fenícios, dos tírios, eles tinham um comércio marítimo movimentadíssimo. E aqui, o guarda de Israel não tosquenejará e nem dormirá, o que guarda Israel. O mundo aborrece e abomina Israel. Com muita razão. Abomina Deus, abomina a palavra de Deus, abomina a igreja de Deus. Tinha que abominar o povo de Deus. E com defeito, sem defeito, com pequenos defeitos, com grandes defeitos, Israel era o povo de Deus. Um povo que Deus constituiu como nação sacerdotal. Errou muito, errou feio, aprendeu os vícios dos idólatras. Israel, em suas fases desviadas, adorou a rainha do céu. Uma maldição. Tem nada a ver com a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma adaptação grosseira e maldita. Maria nunca foi rainha, coisa nenhuma, e não é honra para Maria ser chamada de rainha. Rainha é coisa de Satanás e está na Bíblia Sagrada como uma coisa reprovada. Rainha do céu. Deus não tem império celestial para ter rainha. Então, aqui era a palavra de Deus em forma de poesia para mostrar o poder de Deus. O Senhor te guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. A sombra da gente não se separa. A sombra da gente só desaparece, a minha sombra só desaparece ao pino do meio-dia. A tua sombra só desaparece ao pino do meio-dia. Mas se não estiver assim, o sol a pique, ao pino, vai haver sombra. Vai aparecer, sombrazinha leve, pequenininha, e vai crescendo. À medida que o tempo passa, à medida que se aproxima, vai entardecendo, a sombra vai crescendo. Independente do horário, Deus é a nossa sombra, a nossa direita. Deus é quem nos guarda. Deus é uma proteção inseparável de cada um de nós, assim como a nossa sombra não se separa. No versículo 6 diz: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite.
Mas o que significa isto? O que significava para eles há 3.000 anos? Quem era que ouvia falar de câncer de pele, de insolação? Quem era que havia falar de raios ultravioleta? Quem era que tinha isto como informação? Ninguém! Ninguém tinha isto como informação. Mas a Bíblia Sagrada é uma fonte também de cultura, revelação e cultura. E o salmista, cheio da graça, diz: o sol não te molestará de dia, não terá nenhum risco de você ser ferido com os raios ultravioletas, de você adquirir câncer de pele, ser ferido com câncer de pele. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. E o que a lua proporcionava há 3.000 anos? Qual era o conceito? É que as pessoas nasciam, poderiam nascer sob determinada fase da lua e ficarem lunáticas, loucas. Isto é verdade? Até que ponto o homem moderno sabe? Eu não sei, mas os observadores sabem que, mediante as luas, até o mar se movimenta. Maré de lua cheia, as modificações na própria natureza. Mas o salmista, cheio da graça, diz: o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, ele te guardará. O Senhor guarda a integridade física e espiritual. O homem integral é protegido pelo Senhor. O homem é protegido na sua íntegra. O homem integral, o homem inteiro é protegido no físico, no espiritual e no emocional, quando está assim firmado na palavra de Deus. E o último versículo diz que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Aqui é tão profundo quanto o conhecimento que temos, que somos carentes. O Senhor guardará a nossa entrada. Você entra numa batalha, o Senhor entra contigo. Você entra num desafio, o Senhor entra contigo. Você entra numa nova fase da vida, num novo empreendimento. O sujeito casa, o sujeito enviuvou, o sujeito comprou, o sujeito construiu, o sujeito edificou, e o Senhor entra com ele na nova fase, na nova experiência, seja ela qual for. O Senhor entra conosco, Ele estará conosco. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Muitas vezes a gente se abate, se abala com pessoas enfermas, homens e mulheres, servos de Deus, enfermos. Já aconteceu comigo de visitar um enfermo e voltar confortado. O enfermo é quem me consolou. Então, meus amados, a palavra de Deus, tesouro do céu, para você e para mim. Vamos fazer a nossa oração pelo memorial. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela Tua bondade e pelo Teu profundo amor. Abençoa a Tua igreja na cidade e no campo, os Teus servos, homens e mulheres, jovens e adultos, crianças. Toma em Tuas santas mãos os anciãos, os necessitados, ó Deus, os que estão fragilizados, os que não andam, os que não falam mais, os que estão, meu Senhor, sob tratamentos, cuidados especiais. Abençoa e guarda os meus irmãos, sustenta cada um
com a tua mão poderosa. Deus fiel, Deus poderoso, Deus bendito, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos. Tu conhece cada família, tu conhece cada indivíduo, tu sabe, meu Senhor, o trabalho deles, a necessidade deles, a angústia de alguns deles. Ó Deus, tu conhece a nossa realidade. Opera na vida dos meus irmãos, em suas famílias, em seus lares, em seus corações. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém. Desejamos um Natal feliz para cada indivíduo, para cada família. Que Deus abençoe e guarde as vossas vidas com saúde, muita graça e paz. Amém.